Uma boa noite a todos. Hoje damos início à 37ª Sessão Científica do NEIS e SED, a primeira sessão científica do ano de 2026. As sessões científicas do NEIS são uma iniciativa do Grupo de Pesquisa NEIS, vinculado à Universidade do Estado da Bahia e ao Departamento de Ciências da Vida aqui em Salvador. Hoje teremos a sessão científica intitulada Será que os pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel ou com transtorno do espectro da hipermobilidade são tão diferentes assim? Nosso apresentador é o docente de medicina João Vitor Oliveira Coimbra, que tem orientação da professora Astria Dias Ferrão Gonzalez. João, pode iniciar. Boa noite a todos. Eu queria primeiramente agradecer à professora Andréa pela introdução e também à professora Astria por ter me orientado na construção dessa sessão científica. Como foi dito, hoje eu vou falar um pouco sobre as diferenças e as semelhanças entre a CGH e o TH. O artigo que eu vou apresentar hoje é esse aqui. Ele foi publicado em outubro de 2021 na Rheumatology International, e o DOI dele está aqui embaixo para quem tiver interesse. Na introdução do artigo, os autores começam trazendo um preâmbulo geral sobre CGH e TH, e também hipermobilidade articular de uma forma geral. Então, eles começam definindo que hipermobilidade articular é a capacidade de mover as articulações além da amplitude normal de movimento, sendo que essa hipermobilidade pode ser sintomática ou não. Quando a gente fala de CGH e TH, a gente está falando necessariamente de uma hipermobilidade sintomática, tá? O artigo traz também que, em clínicas de reumatologia, essa hipermobilidade é um fator de risco conhecido para dor musculoesquelética difusa, mas se sabe que é um fator de risco também para outras questões. Em alguns casos, a hipermobilidade é devida a distúrbios hereditários do tecido conjuntivo, e aí entra osteogênese imperfeita, a síndrome de Marfan, a síndrome de Ehlers-Danlos, entre outras doenças. Na maioria dessas condições, outros órgãos estão envolvidos de forma mais evidente, o que vai auxiliar o médico no diagnóstico, mas na SED, principalmente no tipo hipermóvel, essas manifestações podem ser sutis e isso leva a um desafio diagnóstico dessa síndrome. Em 2017 foi publicado o Consenso sobre Síndrome de Ehlers-Danlos, que foi uma grande revisão feita por especialistas sobre subtipos de SED existentes e também o processo diagnóstico de cada um desses subtipos. Atualmente a gente tem 13 subtipos de SED, sendo que de todos eles o tipo hipermóvel é o mais comum de todos e é o que mais acomete a população, né? E é o único que ainda não tem um teste molecular para diagnóstico. Então, esse diagnóstico é puramente clínico. E esse é, sem dúvidas, um dos maiores entraves assim, em relação a CDH e um dos pontos que são mais pesquisados também. A gente tem uma série de critérios para o diagnóstico de CGH, e os pacientes com hipermobilidade articular sintomática que não preenchem todos esses critérios, eles são enquadrados em outro grupo, que é o grupo TH, né? Transtorno do espectro da hipermobilidade. Por mais que a gente tenha essa divisão formal pelos critérios de 2017, muitos estudos questionam se de fato CGH e TH são doenças diferentes. Muitos defendem que CGH e TH, na verdade, compõem uma mesma doença que se manifesta com diferentes apresentações clínicas, sendo o fenótipo descrito atualmente como CDH a forma mais grave dessa doença. Além disso, frequentemente essas duas condições são reunidas na mesma categoria para fins de pesquisa, e muitos estudos também defendem que CDH e TH requerem o mesmo padrão de intervenção multidisciplinar. Tá. Agora que foi dado esse preâmbulo inicial, a gente parte para os objetivos do estudo. Então, o objetivo principal do estudo é comparar os dois grupos, né, CDH e TH, em relação à gravidade geral dos sintomas clínicos, incluindo 3 manifestações extraarticulares, o envolvimento ósseo, a dor neuropática e sintomas de distúrbios de mastócitos. Além disso, eles também tinham o objetivo de comparar a evolução dos dois grupos após serem submetidos a um tratamento fisioterapêutico padronizado
e coordenado por pelo menos um ano. Agora, partindo para a parte de métodos, quanto ao desenho e à configuração do estudo, puderam ser incluídos na coxa prospectiva todos os pacientes que compareceram à consulta especializada em hipermobilidade do centro de referência ao qual os pesquisadores eram vinculados. A captação dos pacientes ocorreu entre novembro de 2017 e abril de 2019, e a equipe era composta por reumatologistas, fisiatras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e geneticistas clínicos. Os critérios de inclusão dos participantes eram que eles tinham que ser adultos, então idade igual ou acima de 18 anos, com síndrome de hipermobilidade generalizada sintomática e que assinaram um termo de consentimento para a pesquisa. Quanto à exclusão, pacientes com outro diagnóstico que explicasse o quadro deles, né? E pessoas que não falassem nem francês nem inglês. Em relação às variáveis que os pesquisadores analisaram, a gente teve basicamente três grupos de variáveis. Primeiro, os critérios de diagnóstico de 2017. Então, para uma pessoa ter CDH, ela tem que preencher esses três critérios. O primeiro é a hipermobilidade articular generalizada, de acordo com o score de Beighton, que eu vou detalhar adiante. O segundo critério é a apresentação de pelo menos dois dos três seguintes fatores. O primeiro é uma combinação de pelo menos 5 de 12 sinais de envolvimento sistêmico, que aí entra a questão das cicatrizes atróficas, das estrias sem explicação aparente, aracnodactilia, prolapso de válvula mitral, dilatação de raiz aórtica, entre outras questões de envolvimento multissistêmico. O segundo ponto é histórico familiar positivo, sendo que aqui tem que ser um familiar de primeiro grau, ou seja, ou pais ou filhos, e pelo menos uma manifestação musculoesquelética, que aí entra dor crônica musculoesquelética, né? E também instabilidade articular apresentada com recorrência de luxações ou subluxações. Tendo pelo menos dois desses três, o segundo critério também está preenchido. E aí o terceiro critério é a exclusão de outras possibilidades diagnósticas. Aqui, detalhando a questão do score de Beighton que eu falei anteriormente, então a pessoa tem que, o examinador, né, tem que avaliar diferentes articulações do indivíduo. Primeiro a gente tem o dedo mínimo, ele tem que ser apoiado numa superfície plana, com os dedos estendidos, e aí ele tem que ver se o dedo mínimo consegue ser puxado acima de 90 graus. Se ele conseguir fazer isso, ele tem um ponto, e isso tem que ser verificado bilateralmente, então é um ponto para cada mão. Os polegares também são analisados, então é visto se o polegar consegue tocar o antebraço, conseguindo mais um ponto para cada lado também. Os joelhos, é verificado se, quando as pernas estão estendidas, se consegue ter uma angulação superior a 10 graus nos joelhos, se conseguir um ponto para cada lado. Cotovelos também, com os braços estendidos, se passar de 10 graus, a angulação do cotovelo, também um ponto para cada lado. Esse último aqui é o único que não é verificado bilateralmente, né? Em que tem que ser verificado se o indivíduo consegue apoiar as duas mãos espalmadas no chão sem dobrar os joelhos. É mais um ponto. Então aqui a gente tem um total de 9 pontos. Essa outra imagem aqui que eu botei é basicamente a mesma coisa, só achei melhor para mostrar o cotovelo, né? E aí tem um ponto de corte para ele preencher o critério 1, né? Para ele ser hipermóvel de acordo com os critérios de Beighton. E isso é adequado de acordo com a idade. Então, para crianças antes da puberdade, tem que ter 6 de 9 pontos, pelo menos. Da puberdade até 50 anos, 5 de 9 pontos. E acima de 50 anos, 4 de 9 pontos. Isso é adequado porque, conforme o indivíduo envelhece, o padrão de mobilidade articular se altera, né? Ele fica menos móvel. Aqui o segundo grupo de variáveis, que é em relação a outros sintomas que não estão inclusos nos critérios diagnósticos. Então, eles pegaram 16 itens clínicos de um questionário, 16 sintomas, para avaliar a presença desses
sintomas nos dois grupos e também a gravidade. Então, tinha uma pontuação de 0 a 4 para poder mensurar essa gravidade. 0 sem manifestação, 1 leve, 2 moderado, 3 grave e 4 muito grave. No total, a pontuação ia de 0 a 64, né, com todos os itens. Mas eles trazem que essa escala ela não foi validada em termos de sensibilidade e especificidade para CDH e para TH, né? Mas ela reflete pragmaticamente a avaliação clínica pretendida. E aí, o último grupo de variáveis são as manifestações extraarticulares, que aí entra fragilidade óssea do neuropática e sintomas de síndrome de ativação de mastócitos, que é a SAM, né? A fragilidade óssea ela foi avaliada por meio de uma questão que verificava a prevalência de fraturas não traumáticas, então, também chamadas de fraturas por fragilidade, são fraturas assim que acontecem sem uma causa muito agressiva. Então, quando a pessoa tem uma queda sem uma força, sem uma força sendo aplicada sobre o corpo dela, né? Então, sem ninguém empurrar, sem uma colisão, sem um desnível, né? Uma queda de uma altura considerável, quando a pessoa cai da altura do próprio corpo, por exemplo, e tem fratura, isso é uma fratura por fragilidade, e isso acontecendo computava aqui para a pesquisa a fragilidade óssea. Mas também eles consideraram o histórico pessoal de baixa densidade mineral óssea. Então a pessoa também, através de exame, né, conseguia verificar isso e pontuar ou não para a fragilidade óssea. A dor neuropática, eles verificaram baseado em uma pontuação de detecção de dor, em pelo menos duas extremidades, uma escala específica, e a ação foi clinicamente suspeitada se o paciente relatasse a existência de rubor e ou dermografia. Aqui para a parte do segundo objetivo, né, que é a questão de comparar os dois grupos em relação à evolução com a fisioterapia, eles fizeram um cronograma de avaliação, e todos os pacientes foram submetidos a uma avaliação médica inicial no começo do estudo, que foi um momento que eles chamaram de T0, uma avaliação médica intermediária depois de 6 meses, que eles chamaram de T1, e posteriormente, pelo menos uma avaliação médica depois de 2 meses ou mais, que eles chamaram de T2. Os dados coletados em T0 incluíram a classificação diagnóstica do paciente, a pontuação dos 16 sintomas, né, do questionário que eu tinha falado, e também os dados clínicos de detecção do último grupo de variáveis, né, do envolvimento ósseo, da dor neuropática e da SAM. Em T1 e em T2, os pacientes foram questionados se eles consideraram que teve melhora ou não do quadro, mas eles utilizaram somente os dados de T2, então, do final do acompanhamento. Em relação ao gerenciamento, logo depois da avaliação médica, os pacientes foram submetidos a uma avaliação especializada de fisioterapia para poder traçar o plano terapêutico deles, né? E foi proposto o mesmo manejo para os dois grupos, para poder comparar como é que cada grupo vai se comportar, né? Aqui a gente tem uma imagem que mostra isso que eu falei. Primeiro eles tiveram uma consulta médica, depois de 1 a 14 dias eles tiveram uma avaliação com fisioterapeuta e começaram o plano terapêutico. Depois de 6 meses, em T1, eles tiveram outra avaliação médica e foram perguntados se teve melhora, se não teve. Depois de pelo menos mais 6 meses, então totalizando pelo menos 12 meses, eles foram perguntados de novo se teve melhora ou não, aqui em T2. E aí, nesses momentos, tem um T2 que foram feitas essas perguntas, né? Foi perguntado se comparado à avaliação inicial, como você se considera agora em relação à dor, à incapacidade, à lesão e ao empoderamento, sendo que as respostas possíveis eram melhorou ou não melhorou, né? Partindo agora para a parte dos resultados, entre novembro de 2017 e abril de 2019, 196 pacientes compareceram à consulta especializada em hipermobilidade no centro especializado, né? 97 participantes foram incluídos na análise final, e desses 97, 61 foram enquadrados em CGH e 36 não se enquadraram. Então, foram enquadrados no transtorno do espectro da hipermobilidade. Quanto às variáveis analisadas,
Primeiro, em relação aos critérios diagnósticos, eles verificaram que a pontuação de Bayton foi significativamente maior para os pacientes com CGH, em comparação aos pacientes com TH, mas isso na forma quantitativa da pontuação de Bayton. Então, a pontuação, né, que cada paciente recebia, mas não na forma categórica, que seria o apontamento, né, a classificação de é hipermóvel barra não é hipermóvel. Se for considerar a forma categórica, não tem diferença significativa entre os dois grupos. E os critérios 2 e 3 estavam mais frequentemente presentes em pacientes com CGH, mas isso é completamente esperado, porque justamente o que aproxima os dois grupos, CGH e TH, é a questão da hipermobilidade articular sintomática. Os critérios 2 e 3 são justamente a parte que os pacientes com TH não vão pontuar, né? Então, é justamente o que diferencia os dois grupos. Naturalmente, os pacientes com CGH vão ter esses dois critérios mais frequentemente presentes. Em relação aos outros sintomas, todos os pacientes incluídos relataram dor, sendo que 82% tiveram uma pontuação grave, então 3 ou 4. E as pontuações do questionário de 16 sintomas que eu falei foram significativamente maiores para os pacientes com CGH do que para os pacientes com TH, então a pontuação geral, né? Mas os 16 itens, cada um individualmente, somente dor, problemas motores e sangramento foram significativamente mais graves em pacientes com CGH do que em pacientes com TH. Os problemas de sangramento espontâneo, eles foram significativamente mais graves em pacientes com suspeita de SAM do que naqueles sem suspeita. Então, isso não garante necessariamente uma relação de causalidade direta, mas é uma evidência interessante para os autores. Em relação ao acompanhamento fisioterapêutico, no total, 28 pacientes consideraram que a condição tinha melhorado no momento T1 e 32 no momento T2, sendo, respectivamente, 36,8% e 54% dos pacientes. E, comparativamente, entre os dois grupos, existia uma diferença pequena em relação à melhora, um pouco maior para o grupo CGH, mas isso não foi significativo, né? A gente tem uma diferença bem baixa desses dois grupos e um p-valor bem alto. Aqui é uma imagem bem simples que ilustra isso que eu acabei de falar. Então, a gente vê que nos dois momentos, T1 e T2, os dois grupos, CGH e TH, não tiveram uma grande diferença nos relatos de melhora ou não dos sintomas depois do processo fisioterapêutico. Os autores fizeram algumas análises estatísticas, né? Então, eles fizeram análises univariadas, e nessas análises, os fatores associados ao melhor prognóstico em T2 foram a intensidade inicial da dor, os distúrbios do sono, histórico familiar de hipermobilidade e positividade para a dor neuropática. Aqui eles consideraram um p-valor de abaixo de 0,1 para ser significativo. E na análise multivariada, somente o histórico familiar de hipermobilidade foi um preditor independente de desfecho. No caso, favoreceu o desfecho de melhora, né, com a fisioterapia. Aqui é uma tabela que mostra os sintomas, né, e os grupos que apresentaram melhoria ou não apresentaram melhoria relatada. Foi significativo, como eu falei, a questão da dor, os problemas de sono, história familiar e dor neuropática para o desfecho de melhora, né? Mas somente a história familiar foi um fator preditor para esse desfecho na análise multivariada. Partindo agora para a discussão, nessa coorte, os pacientes com CGH apresentaram um fenótipo mais grave do que os pacientes com TH, apresentando de forma significativa mais dor, incapacidade e hipermobilidade, mas os autores trazem que esses resultados não são inesperados, porque justamente os critérios diagnósticos de CGH têm associação com esses sintomas de dor e de incapacidade, ou seja, o grupo com CGH que atende a esses critérios naturalmente vai ter uma maior ocorrência desses sintomas.
No caso, a incapacidade está relacionada com o critério 1 e a dor está relacionada com o critério 2C, que é o envolvimento musculoesquelético. Em relação à hipermobilidade, somente a escala de Baton, na sua forma quantitativa, tem essa diferença. Na forma qualitativa, a diferença não é significativa, como eu tinha falado antes. Ou seja, o grupo CGH tende a ser apenas mais hipermóvel, o que contribui com a perspectiva de que CGH e TH compreendem uma mesma condição, sendo que CGH seria a apresentação mais grave da doença. A única coisa que de fato chamou a atenção dos autores em relação às diferenças dos dois grupos foi a questão do sangramento espontâneo, que foi mais frequente no grupo com CGH. Aqui a gente tem uma tabela que mostra as variáveis, os sintomas que os pesquisadores analisaram. Aqui do lado direito a gente tem marcado com asterisco aquilo que foi estatisticamente significativo, sendo então somente a pontuação de Baton, o questionário com a pontuação total, né, de 0 a 64, os sintomas de dor, problema de motricidade e o sangramento. Todos os outros fatores não foram estatisticamente significativos, então não diferenciaram os dois grupos de forma significativa, sendo que a hipermobilidade, a dor e os problemas de motricidade têm aqueles adendos que eu comentei anteriormente. Então, de fato, somente a questão do sangramento chamou a atenção dos pesquisadores quanto à diferenciação desses dois grupos. O artigo também traz que alguns autores duvidam que os pacientes mais gravemente afetados sejam corretamente identificados pelos critérios de 2017. Entretanto, com a pontuação de gravidade, foi observado que os pacientes mais gravemente afetados foram bem detectados, ou seja, os pacientes com CGH nesse grupo, de fato, foram aqueles com apresentações mais graves. Mas esses critérios de 2017 não conseguiram distinguir pacientes com mais manifestações extraarticulares, como fragilidade óssea, dor neuropática ou suspeita de SAM. Ou seja, os dois grupos se apresentaram de forma semelhante. Em relação ao desfecho, né, da conduta fisioterapêutica, a categoria diagnóstica não parece ser um fator prognóstico para os resultados, foram resultados muito próximos, né, dos dois grupos. O único fator que pareceu influenciar a evolução favorável foi o histórico familiar de hipermobilidade. Os autores até falam que não se sabe por quê, eles não têm uma explicação para isso, mas eles suspeitam que talvez um outro membro da família com o mesmo diagnóstico possa induzir uma motivação para a reabilitação. Em relação aos pontos fortes desse estudo, a coorte foi extraída no único centro coordenado, na parte francófona na Suíça, ou seja, a parte que fala francês, né? Então, essa amostra é representativa dos pacientes hipermóveis e com CGH e TH nessa região. E pela primeira vez, um programa coordenado de manejo físico resultou em melhora em pouco mais de 50% dos pacientes com CGH/TH. Esses resultados são motivadores, né, já que a instabilidade articular é a principal causa de dor e de comprometimento da qualidade de vida em pacientes hipermóveis. Mas aqui vale ressaltar que isso na época da publicação do artigo, isso pode ter mudado ou não. Em relação às limitações, trata-se de um estudo monocêntrico realizado em um país pequeno, porém foi feito num centro de referência, o que confere importância para o estudo, né? As escalas utilizadas foram, em sua maioria, subjetivas ou ferramentas de detecção convenientes para o uso em contexto clínico, mas, como foi falado antes, esse questionário de 16 itens não é validado especificamente para CGH e para TH, quanto à sensibilidade e especificidade. E a evolução global, relatada pelos indivíduos, é um autorrelato composto sobre dor, incapacidade, lesão e empoderamento, sendo que esses relatos de evolução não foram registrados de forma individual. Então, esses elementos não puderam ser analisados quanto à evolução de forma separada, né? Concluindo, com base
uma escala de gravidade clínica de 16 itens. Os pacientes com CGH e os pacientes com TH apresentaram scores de gravidade globalmente semelhantes, tirando a questão da dor, os problemas de motricidade e o sangramento espontâneo, e tiveram um espectro similar de manifestações extraarticulares. Além disso, a melhora foi maior ou igual a 50%, com um programa coordenado de fisioterapia em ambos os grupos. Em conjunto, esses resultados reforçam a proposição de considerar as duas condições como uma única entidade que requer os mesmos tratamentos. Aqui estão minhas referências e obrigado. Nós agradecemos, João, pela apresentação. É, E nós vamos passar as perguntas. Tudo bem? Então, Esther, pode iniciar. Boa noite, parabéns pela excelente apresentação, João. Gostei bastante. Minha dúvida seria justamente sobre essa parte dos sangramentos, que eu achei bastante interessante, que eu estive estudando justamente essa parte para fazer uma postagem no nosso site, né, que a gente tem alguns textos sobre isso. Um deles foi sobre essa parte do sangramento. Aí eu fiquei curiosa de saber se, durante o artigo, eles acabaram diferenciando, porque uma grande parte das mulheres, principalmente, né, relatam menorragia, que é o sangramento menstrual intenso. Não sei se esse artigo fez essa distinção entre homens e mulheres, e, inclusive, outros tipos de sangramento foram epistaxe, né, sangramento nasal, hematoma, se ele diferenciou. Olha, no artigo não teve essa diferenciação, nem do tipo de sangramento, nem do gênero, né? A única informação adicional que eles colocam sobre sangramento que eu me lembro é sobre a explicação, né? Eles acreditam que potencialmente está associado a disfunções plaquetárias ou a própria SAM, né? Mas eles não detalham nesse sentido. Acho que foi a primeira vez que a gente viu um artigo que ele fala em sangramento, mas ele não especifica ao que realmente está relacionado, de que forma ele acontece. Eles realmente não exploram. Também tive a mesma curiosidade estética, que tipo de sangramento ele estava falando na realidade, quando ele compara, ele inclusive diz que em Uhum. pacientes com SED isso é mais alto do que com transtorno do espectro de hipermobilidade. Além dessa questão levantada por Esther, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? João está à disposição, né, João? Eu acho que é um artigo interessante para vocês perguntaram, porque é uma comparação, né, entre um e outro. A gente sempre foca no espectro de mobilidade, na sede, né, mas ele realmente está fazendo uma comparação para ver, entre aspas, o quanto, na verdade, os transtornos eles são semelhantes. Uhum. Meninos, mais alguém? Diga, Igor, falei. Então, na realidade, eu queria perguntar, João, porque a gente percebeu que foram usadas algumas formas de terapia. E uma publicação que nós fizemos anteriormente falava justamente sobre como estar em um grupo que facilite, né? Que foi um estudo que foi conduzido, que eram pessoas que se reuniam em grupo, onde era realizado fisioterapia, e que teve como resultado o aumento da consciência corporal. Isso trouxe segurança, e a gente consegue perceber como terapias não farmacológicas incentivam, né, as pessoas com SED não só a cuidar do corpo, mas também da mente. Aí o artigo ele falava de fisioterapia. Eu queria ver com você, tinha algum link com isso? Como foi? Tinha, eles detalharam mais essa questão da fisioterapia, né? Eles falavam, assim, que, de maneira geral, para hipermobilidade articular, realmente essa intervenção não farmacológica é uma das mais indicadas, né? Não só para a SED, mas hipermobilidade no geral. E também falavam sobre o tipo de exercício, né, que era realizado, inclusive o que você citou, estava lá no artigo. Eles fizeram exercícios voltados para a propriocepção, para a consciência corporal, e eram todos adequados para a condição dos pacientes, né? Então, não podiam ser exercícios muito, muito bruscos, né? Eram exercícios de baixa resistência e baixo impacto, eh, mas eles traziam, sim, algumas coisas nesse mesmo viés que você trouxe.
Obrigado, João, pela resposta. Isso aí é bom, né? A gente vê como os artigos eles conversam entre si. E Sim, assim, é interessante que isso é importante porque tem a cinesiofobia, né? O medo do movimento. sim. E o artigo justamente trabalha isso também, a importância de trabalhar o movimento, consciência corporal, entre outros. Obrigado. Obrigado a você. Mais alguma pergunta? Rafa, Eula, Heitor? Boa noite, parabéns, João, pela apresentação. Eu gostaria de saber se, tipo assim, dos critérios do score de Bayton, tipo, quais eles especificaram quais foram mais determinantes para diferenciar a incapacidade funcional entre os pacientes com CDH e TEAH nesta coorte aí? Você fala das articulações que eram hipermóveis em cada indivíduo? Sim, se no caso eles Não, conseguiram diferenciar. não, eles não trouxeram essa diferenciação, né? Geralmente, os artigos não trazem realmente, porque é uma coisa, assim, difícil de computar, né? Mas eles realmente só colocaram a análise qualitativa e quantitativa, né? Então, a proporção de indivíduos que era hipermóvel para os critérios de Bayton e a pontuação mediana e também os percentis 25 e 75 de cada grupo. Uhum, Então, que era mais geral mesmo. sim, que os de SED, né, tinham mais dificuldade do que os de TH, né, do transtorno de hipermobilidade, né? Uhum, Certo, obrigado. nada. A gente já que agradece, Heitor. Mais alguém gostaria de tirar alguma dúvida com o João? A Cássia. Pode perguntar. Boa noite, desculpa estar aqui sem câmera, mas eu quero dar os parabéns a vocês por esse artigo, né? E quero pedir desculpas porque realmente eu não pude estar presente antes, né? Mas, no caso, quando vocês estão nessa fase aí da sessão científica, por exemplo, né? Será que poderia deixar o título do artigo, assim, vocês falando, respondendo as perguntas e o título aparecendo do artigo, porque para quem chega atrasado, como eu, por exemplo, né? Fiquei sem acompanhar do começo, né? Então não consegui pegar o artigo depois. Mas muito interessante, vi já essa parte das comparações, né? E é uma coisa que realmente nos deixa, assim, é importante que tenha esse relato, né? Essa discussão. Porque para quem é paciente, ficam aquelas dúvidas, né? O que eu tenho de diferente em relação aos outros, né? E parabéns pela escolha, pela discussão. Obrigado, Fran. Stephanie estava te parabenizando, João. Na verdade, eu entendi que o que ele vê é um agravamento maior de sintomas em sede de tipo hipermóvel do que em transtorno do Isso. espectro de hipermobilidade, né? Ele agrava um pouco, né? E o que ele viu Uhum, de diferente foi quando ele cita os sangramentos, mas a gente não pode afirmar que isso estava tão diferente assim, que como a própria Esther disse, né? Existem artigos que relatam, né, o sangramento, mas de forma mais específica, e ele não põe, na uhum, verdade, em detalhes o que efetivamente está acontecendo, né? isso. Eu achava que o score de Bayton daria um pouco menor, na verdade, para o espectro de hipermobilidade, mas ele cita que está tudo muito próximo, né, um do Uhum, outro. Então, que é mais parecido do que, na verdade, em termos de sintoma, do que a gente realmente aparece, né? Achei interessante ele pegar pessoas acima de 18 anos, porque normalmente alguns trabalhos que a gente tem visto, né, vai de assédio 16 para cima, né? Pega pessoas um pouco mais abaixo da idade, mas isso também acho que compromete, né, João? Quando você vai fazer o É, score de Bayton. é isso. Para pacientes abaixo de 18 anos, né, a gente não tem o diagnóstico de cara de CDH. Eles são enquadrados em TH, aí depois dos 18 anos eles têm que ser reavaliados para ver se eles vão ser enquadrados em CDH ou se vai manter de fato em TH. Então, incluir pacientes abaixo de 18 anos tornaria a comparação, entre aspas, injusta, né? Porque os pacientes com
abaixo dessa idade não conseguiriam ser enquadrados em CGH. Então, foi um ponto Isso. metodológico importante, né, para o artigo. Eu acho que esse lugar, esse hospital, ele é uma referência, não é não? Em É SED, uma porque eu acho que na referência. Suíça tem um hospital de referência. É. Mas alguém gostaria de pontuar ou perguntar alguma coisa? Acredito que não. Então, se vocês não têm mais o que perguntar, a gente vai dar a apresentação de João como finalizada. Eu agradeço a todos os presentes, tá? João, foi fantástico, tá? Contou direitinho, contou coisas extremamente importantes, né? Eu gostaria que você colocasse naquele artigo, no slide final da apresentação, onde tem, na verdade, os sites e a questão das redes sociais. Então, pronto. Então, a gente finaliza hoje mais uma sessão científica do NEIS e SED, como eu disse, a primeira do ano de 2026, com a apresentação de João, né? Nossas sessões são de iniciativas do NEIS, ela tem apoio do Departamento de Ciências da Vida da UNEB, que é o local onde, na verdade, nosso grupo de pesquisa está lotado, e também o apoio da Abraced, né? Se você se interessa pelo tema, eu sugiro que você nos acompanhe em nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Threads, né? E também o nosso site, bem como o YouTube, para onde vão, na verdade, todas as sessões e todo o material, na verdade, que é produzido pelo nosso grupo de pesquisa. Além disso, acompanhe as nossas outras intervenções, como é o caso do próprio podcast, ou mesmo todo o material que é postado junto ao nosso perfil da nossa rede. Meu muito obrigado a todos e nós ficamos por aqui.